Se você conhecia a seleção da Suíça como retranqueira, mudou totalmente o cenário. Meu nome é Heitor e a gente vai resumir agora o primeiro tempo, neste momento, do jogo entre Suíça contra a equipe do Catar. Daqui a pouco tem o jogo da seleção brasileira, estamos preparados para tudo. Mas é isso, primeiramente, vamos resumir o que está acontecendo, pelo menos nesse primeiro tempo, entre esse jogo da equipe da Suíça contra a equipe do Catar, que é um jogo importantíssimo, apesar de ser um jogo menos midiático que a seleção brasileira, que eu também vou comentar para vocês no nosso canal principal. E primeiramente, a gente tem que dar uma ênfase, um destaque aqui para alguns jogadores, e eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu vou até mudar a tela, e que basicamente, cara, eles estão dominando pelo menos esse primeiro tempo, essa grande partida. O senhor Bril Embolo, basicamente, tá sendo um dos melhores jogadores da Suíça. O cara tá fazendo um baita de um pivô. Temos também o senhor Rubem Vargas, que tá fazendo um jogo muito por dentro para a equipe da Suíça e criando também muitas oportunidades. E além dele também, nós temos o destaque no Catar, que apesar de ter tomado o gol, para mim é o destaque, é o Mahmoud Abunada. O cara tá catando pra um cacete. Não é brincadeira isso que eu tô te falando. E a gente já vai começar resumindo aqui pra vocês, porque olha o tanto de print que a gente já tem. Exatamente, a gente tá vendo o jogo desde os 30 segundos e simplesmente já começa com a Suíça indo de forma veemente pra frente. Criando jogadas, tendo mais posse de bola. E aí surge a primeira oportunidade, se eu não me engano, acho que foi com o Akanji. Chuta, resvala na zaga da equipe Qatari. Mas aí sobra a responsabilidade, vem mais opções também de oportunidades para a equipe da Suíça, que perde a bola e aí acaba tentando se recuperar da melhor maneira possível, um pouco bagunçada, desorganizada, e aí aquela seleção que a gente via, que era organizada defensivamente, se bagunça aos 1 minuto e 40, sobra uma bola cara a cara com o goleiro para a equipe do Catar, e os caras conseguem perder. E aqui a gente já viu um pouco do que seria esse jogo. A falta de qualidade do Catar de um lado, que é uma equipe que obviamente tem jogadores menos técnicos que outras equipes dessa Copa do Mundo de 2026, contra uma Suíça que tem jogadores que também, tipo, pô, são bons jogadores tecnicamente, mas também não são os melhores do mundo, mas são bons jogadores. Da mesma forma o Catar criou essa oportunidade, acabou que parou no goleiro, ia ser um baita de um gol, e continuou a partida normalmente, a gente viu esses momentos acontecendo, obviamente. E aí, meus amigos, simplesmente a gente via essa formação tática aqui com a equipe do Catar, né? Aqui vocês acham que é um 4-4-2, mas na verdade é um 4-3-3, porque você vê esse jogador aqui, os três atacantes, né? O Afif, o centroavante e o outro ponta, mais três e mais um quarto zagueiro aqui, então ficava num bloco de 4-3-3, às vezes ficava num 5-2-3, para se fechar mais, mas do mesmo jeito a Suíça estava com mais posse de bola e conseguia quebrar as linhas dos caras e eles se perdiam totalmente dentro de campo, e aí parava no goleiro da equipe do Catar, que nesse primeiro tempo destruiu, cara, como eu falei pra vocês, tanto que a todo momento você via a equipe da Suíça, que aos 5 minutos, um lance também no primeiro tempo em que os caras chutam, resvala aqui no zagueiro e vai pro goleiro e o goleiro defende, cara, simplesmente foi um lance sensacional em que mostra de novo, primeiro tempo tem nome e sobrenome, é o goleiro da equipe do Catar que mandou nessa parada. E aqui, outro lance ainda no primeiro tempo, veio um cruzamento para a seleção da Suíça, e que camisa bonita da Suíça, né, mano? Além do jogo dos caras que tá muito bom nessa partida. Veio o chute aqui, a bola foi para fora isolada, mas o goleiro aqui também tava esperto pra cacete. Meu Deus do céu, foi uma loucura. E aqui a gente teve outro lance também, uma falta cobrada que sofreu a seleção da Suíça, e aí simplesmente veio essa cobrança, a bola resvalou aqui na zaga, veio cara a cara para um jogador. Na verdade, eu falei errado. Aqui simplesmente a bola foi cruzada e aí desviou no jogador que quase foi pro gol, mas aí o goleiro da Suíça catou. Aqui eu me confundi um pouco, é porque teve outro lance que foi muito parecido. Mas novamente mostrando, o goleiro da Suíça no primeiro tempo, do Catar no primeiro tempo, estava se destacando. Essa é a grande verdade. E aqui veio o lance polêmico do jogo. O lance que assim, você fala, cara, como assim? Tá,
Você tá vendo aqui o goleiro caído, o jogador também da Suíça caído, mas o que aconteceu nesse... Vamos resumir aqui pra vocês. Os jogadores da Suíça estavam vindo aqui pro ataque, correndo, transição, faz o lançamento, e aí o goleirão da equipe do Catar vai pegar a bola e acaba resvalando a cabeça dele na coxa do jogador da equipe da Suíça. E nesse tipo de lance, que foi uma trombada feia, o lance em si, se você analisar, é pênalti. É notório de pênalti, tá ligado? Não tem como você não ver um lance e falar que não foi pênalti. Mas aí, aqui ó, tem até o lance aqui pra vocês, ó, o camisa 9 da equipe da Suíça, ele bate com a coxa na cabeça do goleiro do Catar. E na hora o cara caiu, né? Ele teve que ser atendido. Rolou toda aquela situação que a gente sabe, aquele imbróglio todo. Mas no lance em específico, as pessoas, nós, né, estávamos com dúvidas se teve um impedimento, porque parecia que teria um impedimento. Mas não foi marcado pela arbitragem. Pênalti para a equipe da Suíça. E aí, senhoras e senhores, quem fez o gol? Senhor Embolo. Embolo fez o 1-0 para a equipe da Suíça e é um dos caras que está tendo destaque nessa partida. Ele é o cara que simplesmente está indo muito bem nessa partida. E não só isso, ele armou jogada, fez um excelente pivô, tá fazendo um excelente pivô nesse primeiro tempo. E é um dos caras que, pelo menos nesse primeiro tempo, tá sendo o destaque da seleção da Suíça. E continuando, obviamente que a Suíça continuou indo pra cima depois disso, acredite se quiser, porque a gente achou que ia retrancar um pouco mais. A Suíça foi pra cima, mas aí o Catar também começou a mexer um pouco mais, a se movimentar um pouco mais, e aí sobrou um escanteio. E acabou que teve uma desviada aqui do jogador da equipe que trombou com o próprio jogador da equipe do Catar, tá ligado? Isso aqui foi engraçado pra cacete. E aí o cara caiu, teve que ser atendido, loucura. E aqui o lance do jogador, nesse mesmo lance, o jogador do Catar tentando cabecear pra fazer o gol, mas acabou não conseguindo. E obviamente que eu falei pra vocês, Catar é uma seleção com muita pouca qualidade de posse de bola, é uma seleção de ligação direta, a gente não vê tanta qualidade nos caras quererem começar lá de trás, tocando a bola, é só ligação direta, só chutão pra frente. E aí a Suíça se aproveitava disso, recuperava a bola rapidamente, tentava criar jogada, e teve esse lance que quase ele poderia muito bem ter acertado. Mas por conta da marcação e também do jeito que ele pegou a bola, foi muito ruim, ele ficou quase cara a cara com o goleiro, e aí simplesmente isolou a bola pra fora. Teve também esse lance que tava mostrando tanto que o goleiro da equipe do Catar tava absurdo nesse jogo, tá monstruoso pelo menos nesse primeiro tempo. E também o tanto que a seleção da Suíça tá indo para ataque e o Catar não tá conseguindo fazer nada. Isso aqui mostra, como eu já falei para vocês, a diferença de qualidade de algumas seleções, porque de um lado você vê uma que não tem tanto detrimento, que não consegue se defender tão bem, mas tem um goleiro que salva a situação toda, e do outro uma seleção que tem mais qualidade, que é a seleção da Suíça. E ainda no finalzinho do jogo o Catar foi criando algumas oportunidades, como essa aqui que foi cara a cara com o goleiro, mas o goleirão da Suíça conseguiu defender. Esse lance foi um absurdo, um lance muito bonito da seleção do Catar em transição, e aí acabou parando no goleiro. Teve esse outro lance aqui também da seleção da Suíça, de novo aparecendo no ataque, e o goleiro do Catar surgindo das cinzas, pelo menos nesse momento, o melhor da partida, mesmo tomando gol. E aí, quase no finalzinho do jogo, vocês estão vendo nos acréscimos, este lance aqui, senhoras e senhores, apareceu o jogador cara a cara, este senhor que eu até falei, eu esqueci o nome dele, que é o Rubem Vargas. Cara, esse moleque joga muita bola. Criando espaço por dentro, armando jogadas, sendo um ponta que gera jogo por dentro, criando também, gerando qualidade para a seleção da Suíça. É um cara que no clube dele não joga quase nada, tá ligado? Mas na seleção o cara tá embaçado, viu? E eu não duvido nada que ele seja talvez contratado por uma equipe que veja esse talento absurdo. E novamente, o goleiro da seleção do Catar fazendo um milagre com a ponta dos dedos dos pés. Exatamente o que você tá me ouvindo. Não é maluquice isso aqui. Essa é a grande verdade. E aí teve outro momento, no finalzinho mesmo do primeiro tempo, aos 5h40 ali, vocês estão vendo, uma atrapalhada do goleiro do Catar com o jogador da equipe do Catar. E aí a Suíça novamente atacando.
Veio a oportunidade, mas aí tira o zagueiro. Fim do primeiro tempo, 1-0. E agora a gente vai falar do segundo tempo. E que segundo tempo, senhoras e senhores! Continuou novamente com a equipe da Suíça, indo para ataque demais, tentando criar muitas jogadas, como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês nesse exato momento, porque aqui vocês não ficam de fora de nada, meus amigos. Que momento eletrizante que foi esse segundo tempo. E aí, meus amigos, a todo momento se vinha uma nova oportunidade de matar o jogo para a seleção do Catar. Como vocês estão vendo, do Catar não, da Suíça. Como vocês estão vendo aqui, a equipe da Suíça mandou o primeiro chute de cara, já no primeiro minuto. E aí o goleiro do Catar, que mais uma vez estava sendo destaque nessa partida, faz uma defesa absurda. Acaba que nem marca escanteio, eu não sei por que o juiz não marcou, acho que acabou não vendo toda essa situação. Mas enfim, e aí essa foi a defesa nesse lance que eu te mostrei. Uma defesa absurda, defesaça monstruosa, tá, meu amigo? E o que a gente tem que falar aqui mais é que simplesmente, cara, assim, eu fiquei impressionado, de verdade. Eu fiquei extremamente impressionado. Deixa eu voltar aqui para a imagem. E aí, o que eu posso citar para vocês? Do segundo tempo, ali, do comecinho, uns 10 minutos para frente, parou finalizações. Jogo físico, imposição física, falta todo tempo. Você não via mais a seleção da Suíça tentando atacar, você viu o Catar tentando fazer alguma coisa, algo de diferente, mas também não conseguia. Ficava travado, parava no goleiro, ou às vezes errava por falta de qualidade técnica, essa é a grande verdade. E aí um jogo de muitas faltas, o Catar tendo chances, como eu falei para vocês, e desperdiçando a todo momento, travava na defesa, batia no goleiro, o que não é uma coisa que a gente já sabe muito bem, que para a seleção do Catar é até normal, mas para outras seleções não são. E foi um jogo muito resumido a isso. A gente viu também a Suíça, que teve uma outra chance cara a cara, dessas dentre os jogos que teve, que simplesmente foi desperdiçado também. Bateu debaixo das pernas do goleiro da seleção do Catar e foi para fora. E esse tipo de lance é o que talvez poderia ter matado o jogo e definido de vez a parada para a Suíça. Só que, meus amigos, quando você não mata o jogo, o futebol não te perdoa. Se você não pegar a faquinha, enfia e roda, esquece. Ficou vivo, ainda tem reação. E é isso o que foi acontecendo com o Catar. Aos poucos ia aparecendo, aos poucos ia criando. E a Suíça substituindo para tentar retrancar cada vez mais, se fechar mais. Gente, Copa do Mundo você não pode bobear. E a Suíça bobeou pra caramba. E o que eu mais fiquei impressionado, além desse fato da Suíça, é que 5 milhões de pessoas num pleno sábado à noite estavam assistindo Catar e Suíça. De fato, entona toda a situação que vem acontecendo na Copa do Mundo. Copa do Mundo muda tudo, Copa do Mundo é uma loucura, essa é a grande verdade. E aí a Suíça, obviamente, viu que o Catar estava tentando atingir de alguma forma e foi tentando atacar de novo, teve uma finalização muito próxima, que quase passou perto do gol e o goleiro também passou muito resvalado. O Catar começou, a partir deste lance aqui, que foi na defesa do goleiro da Suíça, a partir desse lance, eles começam a aparecer no jogo. Aí o bagulho ficou doido. Teve esse lance, o goleiro acabou catando. E aí, meus amigos, foi indo pro final do jogo. Chega aos 90 mais 4. Gol de cabeça do Catar. No finalzinho do jogo. Pra empatar. Pra fazer 1-1. E pra mostrar que o futebol, você não pode bobear com suas substituições e com o que você faz. No futebol, não existe bobear. No futebol, existe todas as probabilidades possíveis. E foi o que o Catar fez. Segurou até o final. O goleiro também foi um baita de um destaque. Chegando aqui ao finalzinho dos acréscimos, ele fazendo um milagre para fazer o Catar empatar. Fim de jogo. Empatado. E aí, vem os destaques dessa partida, que vocês já sabem que estão até na capa desse vídeo. Que é simplesmente o nosso grande goleiro da seleção do Catar, que foi o senhor Mahmoud Abunada, e também o senhor Rubem Vargas, que terá vídeo curto sobre ele, porque ele foi um dos jogadores que mais surpreendeu. Do Sevilha, que não vem jogando nada, e na seleção simplesmente destrói.
Foi abismal essa partida do jogador, tanto que eu acho que ele foi eleito o melhor da partida. Enfim, se você puder, comenta o que você achou dessa resumo de jogo mais básico. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui embaixo, que me ajuda demais. Tamo junto!